Deve ser. Então, gente, queria começar pedindo desculpas a vocês pelo atraso, né? De fato, hoje é um dia excepcionalmente conturbado e, por isso, queria agradecer excepcionalmente a presença de vocês. Até estou surpreso que vocês, assim, heroicamente, conseguiram atravessar duas greves, né? A greve de metrô, também a greve da USP, né? Para estar aqui hoje. Espero que vocês não se decepcionem. E realmente queria agradecer muito a presença de vocês, né? Queria apresentar os nossos convidados de hoje, né? Dois grandes intelectuais, dois grandes amigos, que estão capitaneando um projeto, de fato, renovador em termos da tradução das obras de Freud ao português, né? Vocês vão ver, essa não é apenas um problema, vamos dizer assim, técnico, ele envolve o entendimento sobre o que é a língua, o que é o Brasil e sobre o que é a psicanálise também, né? Então, à minha direita está o professor Pedro Eliodoro Tavares, professor de Letras Modernas, aqui da FEFELESH, né? Mais precisamente de alemão, né? O Pedro tem vários trabalhos publicados. Entre eles, queria destacar o Tradução em Psicanálise, né? Que é uma compilação de encontros de um encontro sobre a problemática da tradução, né? Do Freud ao português. Tem um trabalho próprio muito interessante sobre traduzir Freud, que está publicado pela Versões de Freud, que está publicado pela Sete Letras, né? E o Pedro tem uma coisa que é de fato assim única, né, para essa, quando a gente fala nessa matéria, que é o fato dele ter uma tradução, uma formação em letras, ser um especialista na língua, né, no alemão, no português, mas também ter uma formação em psicanálise, né? Estudou no legendário programa de pós-graduação em Paris 7, né? Tem uma formação, então, muito qualificada, ampla, né? Na matéria. Isso é absolutamente raro, alguém que consegue fazer as duas coisas, e me parece assim, extremamente indicado para a tarefa que temos pela frente, né? À minha esquerda, Gilson Iannini, velho de guerra, amigo, companheiro, camarada, né? Da Sociedade Internacional de Filosofia e Psicanálise, né? Da FMG, né? Da banca de doutorado, né? O Gilson tem um trabalho que foi publicado pela Autêntica, né? Chamado Estilo e Verdade em Jacques Lacan, que é, de fato, um trabalho que mudou assim, o patamar da discussão dos estudos lacanianos assim no Brasil. Um trabalho realmente excepcional. E o Gilson vem da filosofia clínica hoje, né? Psicanalista, trabalhou com Wittgenstein, né? E hoje, então, coordena, então, junto com o Pedro, aquilo que vai ser objeto do nosso debate, que são as obras incompletas de Sigmund Freud, né? Dos quais estão publicados 2 volumes, né? Pulsões e seus Destinos, um trabalho bilíngue, né? Para o qual eu escrevi um pequeno ensaio clínico, e sobre a concepção das afasias, né? Um trabalho de tradução do Emiliano, né? Então, há uma série de peculiaridades assim, muito interessantes nesse projeto, que estão... Como é que fica? Os dois são editores, os dois são coordenadores. Bom, os dois, nós somos coordenadores, mas o Gilson é o editor, na verdade, né? E eu fiquei com a coordenação de tradução, né? Na verdade. Então, a gente tem... Mas é tudo conversado. Tá, então quem gostaria, fala primeiro o Gilson, é isso, né? Então, Gilson, prazer e honrado. Agradeço a todos pela presença.
apresentação muito carinhosa do Christian, inverídica, não é? Se é um livro que mudou o patamar, não sabia. Né? Obviamente. Ele não pode mas eu agradeço muito esse elogio seu, né? Muito importante para mim. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje apresentando esse projeto no qual eu estou trabalhando já há uns 4 anos, né, e o Pedro está comigo há uns 2 anos, né, mais ou menos. E eu vou falar um pouco, de maneira bem informal sobre o projeto, né. Até tinha preparado um texto, mas estou achando melhor fazer uma apresentação mais informal sobre o que é esse projeto de tradução do Freud, por que a gente está fazendo e quais são as especificidades dele. Depois o Pedro apresenta uma parte mais técnica um pouco e a gente pode abrir para o debate. Então, eu vou começar falando o seguinte: esse projeto ele nasceu de uma imensa frustração, frustração minha com as traduções de Freud existentes. Ou seja, todos nós, durante muitos anos, que líamos a edição standard, né, da editora Imago, né, a gente se acostumou àquele estranho exercício de substituição, né, onde você lê instinto, leia pulsão, onde você lê repressão, leia recalque, onde você lê id, leia isso, e assim vai. Né? A gente acostumou com isso e a gente se formou nisso. É até um exercício interessante, né? Você vai lendo e substituindo, né, o tempo todo. Assim. Mas havia uma expectativa, nutrida por muitos anos, de que quando Freud entrasse finalmente em domínio público, né, as traduções novas nos economizariam essa tarefa de substituição, principalmente da terminologia básica. Né? E qual não foi a surpresa de quase todo mundo quando os projetos de tradução novos que saíram, eles não resolveram esse problema. Né? Então, a frustração inicial vem disso. Né? Em primeiro lugar, eu queria uma tradução que eu pudesse ler. Né? Assim, eu não leio alemão fluentemente. Então, assim, o projeto ele nasce disso, da ignorância, nasce do não saber, né? Da impossibilidade de ter acesso imediato, né, direto ao texto do Freud, como eu sonhava, ainda mais há anos atrás, agora um pouquinho mais, mas, enfim, era uma impossibilidade àquela época, e foi justamente, então, desse misto da ignorância, né, do não saber com a frustração, que eu tive pela primeira vez a ideia, não, alguém tem que fazer, né? Alguém tem que montar uma equipe e fazer um projeto. Né? E foi nesse momento que eu comecei uma pesquisa ampla sobre, vamos dizer assim, os desafios editoriais de publicar Freud, porque não é apenas tradução. Né? Claro que a tradução é um problema extremamente importante, que não envolve apenas esse problema de terminologia, que na verdade é apenas uma parte do problema de tradução, nem sempre é mais importante. Né? O Pedro provavelmente vai entrar um pouco mais nisso, mas ela é importante. Ela é importante porque Freud não é um texto literário. Né? Embora qualidades estéticas não faltem a Freud, ao contrário, né? Ganhador do prêmio Goethe e tal, o texto dele é um texto que convida o leitor, que a gente tem esse prazer de ler o Freud. A gente não tinha lendo aquele Freud cientificizado da língua inglesa, né? Freud duro, Freud frio. Né? Então, evidentemente que as qualidades literárias da composição formal do texto, especialmente nas narrativas clínicas, que funcionam como uma espécie de romances mesmo, né? A construção narrativa é muito, muito cuidada. Né?
a gente não tinha acesso a isso, né? E quando veio a tradução do Paulo César de Souza, que é um tradutor excelente, né? É inegável que ele é um tradutor assim impressionante do alemão em geral. A tradução dele de Nietzsche é uma coisa monumental, embora haja algumas críticas. O pessoal mesmo do grupo de estudos Nietzsche aqui da USP tem lá uma série de reservas e que dizem respeito justamente a esse ponto, ao ponto de uma certa recusa do Paulo César a esse aspecto terminológico, né? Ele gosta de traduzir muito em função das variações contextuais, etc. Ou seja, ele pensa mais na língua do que no conceito, digamos assim. E os especialistas em Nietzsche, que leem Nietzsche não como um escritor, mas como um filósofo, né, tem vamos dizer assim, homogeneidade da terminologia uma aposta importante. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com Freud, né? A tradução que a companhia está publicando, embora seja assim maravilhosa do ponto de vista literário, né, ele foi capaz de restituir um Freud escritor, que a gente não tinha acesso mesmo, e agora tem, só ler o texto, você percebe as qualidades literárias com toda clareza, a capacidade de recriação do estilo que o Paulo César tem é muito impressionante, né, e todos os louvores têm que ser reconhecidos, mas houve um certo dizer assim, descaso, talvez, com um debate amadurecido na comunidade analítica brasileira sobre a terminologia, né? Ou seja, a gente estava comentando, inclusive, numa banca que a gente participou ainda hoje, como é que os estudos de psicanálise no Brasil são amadurecidos já. A gente tem uma bibliografia farta, importante, uma discussão aí que dura pelo menos uns 30 anos, né? Os textos da Marilena Carone marcaram época na década de 80, na Folha de São Paulo, textos importantíssimos, né? O texto do próprio Paulo César de Souza, né? Alguns livros que saíram, o do Paulo César de Souza, as palavras de Freud, o do Luiz Hans, o dicionário, né? São textos assim que mostram um amadurecimento da reflexão conceitual em psicanálise no Brasil enorme, né? E que se traduz, entre outras coisas, por uma certa, vamos dizer, não completa, mas um certo consenso acerca de, pelo menos, alguns conceitos-chave, alguns conceitos fundamentais, né, que orientam a prática clínica. Ou seja, a tradução do Paulo César, com todas as qualidades que tem, mas ele próprio tem uma percepção de que Freud é um escritor, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque o Freud é um escritor, mas aquilo não é um conjunto de textos que necessariamente embasa e orienta uma prática clínica, né? Ou seja, ele trata a obra do Freud como uma obra literária. Isso tem uma série de qualidades, mas a gente perde um pouco isso que para nós é fundamental, que para além e apesar dessas qualidades estéticas e literárias e tal que o texto tem, existe um esforço freudiano de uma certa consistência conceitual, principalmente nos conceitos chaves, conceitos fundamentais, né? E justamente porque isso embasa uma prática, né? Uma prática, em primeiro lugar, uma prática clínica, mas, evidentemente, também todas as práticas conceituais e críticas que fazem fronteira, né, com a prática clínica, né? Então, há uma série de discussões, para dar alguns exemplos, de termos que algumas acepções, claro, tem aqueles mais famosos, o conceito de pulsão mesmo, mas uma série de conceitos em que, conforme o contexto, poderia ser traduzido com termos em português diferentes,
Se a gente pensar apenas no aspecto lexical, talvez, se a gente pensar apenas na superfície do texto, mas que tem um substrato teórico, né? Tem um conceito que vale a pena, que poderia valer a pena, pelo menos, a gente indicar ao leitor, né, ao qual texto se refere, ao qual conceito se refere aquela tradução. Por exemplo, o caso clássico de angst, né, que conforme o contexto, dá para traduzir bem por ansiedade, dá para traduzir bem por angústia, dá para traduzir bem por medo, né? Todas as traduções estão certas conforme o contexto, né? Mas é um termo único em alemão. Em português você traduz por pelo menos 3, né? Como é que faz, né? Como é que faz num caso desse? Você percebe? São uma série de problemas que, se você entende que se trata de um texto literário, se você privilegia esse lado, é muito provável que você faça uma tradução contextual, né? Se você privilegia o aspecto conceitual, o aspecto do substrato teórico para uma prática, é possível que você queira manter uma certa consistência na terminologia. Então, para isso, isso coloca uma série de problemas editoriais, né? Então, a gente estabeleceu, junto com o Pedro, um glossário dos termos fundamentais que leva em consideração o amadurecimento da discussão na comunidade psicanalítica no Brasil, né? E para termos complicados, como esse, por exemplo, a gente vai usar... Tem recursos simples, que é você colocar o termo entre colchetes, em alemão ao lado. Cabe ao leitor fazer o trabalho de entender isso, né? Ou seja, as obras são incompletas até por causa disso. Não há uma pretensão de fechamento, né, do sentido do texto, né? Alguns textos... um texto que a gente está muito em discussão agora seria como traduzir o Unheimlich, né? Que não é um texto fácil de traduzir, é um texto em que que o Freud trabalha com acepções da palavra o tempo todo. O que a gente pensou? Num texto desse, nós vamos fazer uma tradução, uma edição bilíngue, uma edição anotada, né? Mas isso não se justifica em todos os textos. Também, por causa disso, obras incompletas. Ou seja, há textos do Freud em que esse tipo de problema, esse tipo de trabalho com a língua, né, não é assim tão marcante. Um texto desse ele talvez não precisasse de uma edição bilíngue. Mas há textos em que isso faz parte da própria, vamos dizer, uma confluência de forma e conteúdo no próprio texto. Então, nesses casos, se justifica uma edição bilíngue, ou seja, nós estamos fazendo uma espécie de clínica do texto, né? Cada volume é individual, né? Cada volume vai receber um tratamento singular, né? Há volumes, como, por exemplo, esse Unheimlich, que esse é um texto mais anotado, né? Um texto com mais notas, com comentários de especialistas, pessoas que trabalham isso. A gente vai traduzir vai publicar esse texto junto com o conto do Hoffmann, O Homem de Areia, que vamos dizer assim, que embasa a discussão do Freud. Ou seja, é muito comum entre psicanalistas conhecerem o texto do Freud sem conhecer, né, o texto que ele está discutindo, né? E, às vezes, não é fácil achar esses textos. Então, o que a gente vai fazer? A gente está unindo, nós vamos publicar os 2 textos num volume só, né? Uma maneira de meio que oferecer ao público, mas convidar o público também a fazer esse trabalho. Então, por que a gente pensou em obras incompletas? Bom, a gente tem, no Brasil, algumas opções, hoje em dia, de obras completas, organizadas cronologicamente, né? Bom, eu fiquei lembrando muito assim, quando estudante de psicologia na UFMG, os professores mandavam assim, olha, curso tal, psicanálise 1, por exemplo, né? Então tem lá o texto tal do volume 17, o texto tal do volume 12, o texto tal do volume 9. Aí você faz aquele xerox assim,
meio maluco, né? E a gente pensou em fazer uma organização não cronológica, mas uma organização temática, né? Em alemão, né, existem essas maneiras diferentes de organizar. A gente não está adotando a mesma subdivisão que existe em alemão, nem a mesma em francês. A gente bolou uma série de critérios editoriais próprios. Então, além desses textos, então são duas linhas, né? Primeiro, a linha dos textos monográficos, que são, por exemplo, esses dois que já saíram, As Pulsões e Seus Destinos, e sobre a concepção das afasias. Esses dois volumes são apenas esse próprio texto, com um comentário, né? Nesse caso aqui são 3 comentários. Então, o Pedro escreveu um artigo sobre o problema linguístico, o problema terminológico, né? Do conceito de Trieb, né? Eu escrevi um artigo sobre aquela, não sei se vocês lembram bem desse texto, tem aquela famosa carta epistemológica do Freud, né? A primeira página do texto, ele fala o que é ciência, o que ele entende por ciência, como ele espera trabalhar o conceito, né? Então, eu escrevi um texto epistemológico sobre esse texto, um comentário dessa primeira página do Freud. E o Christian escreveu um belo ensaio sobre a clínica, né? Sobre os aspectos clínicos desse texto. Mas, então, há essa linha dos textos monográficos e a linha dos textos, dos volumes temáticos, organizados por tema. Então, o que está em preparação agora, que vai sair ainda esse ano, se der tudo certo, provavelmente vai dar, a arte, a literatura e os artistas. Então, os textos do Freud sobre arte, sobre os artistas, sobre literatura, são esparsos, estão distribuídos em vários volumes, né? O que a gente fez? A gente uniu todos, exceto o Heimlich, que o Heimlich vai sair em separado, ele merece isso, né? Os demais vão sair juntos, num volume único, né? A tradução desse volume está sendo feita por um filósofo, professor de estética, professor Hernani Chaves, da Universidade Federal do Pará, né? Então, outra característica interessante é um certo descentramento da tradução, ou seja, a gente tem o Pedro, que, vamos dizer assim, ele tem a função de fazer a revisão técnica de todos os volumes, mas é uma equipe de tradutores, né? Uma equipe multidisciplinar e suprainstitucional. Então, a gente tem pessoas da psicanálise, da filosofia, da letras, principalmente, né? As pessoas da psicanálise que estão envolvidas no projeto são de instituições diferentes, né? O conselho consultivo que a gente montou também é muito amplo, diversificado do ponto de vista da origem, dos cursos de origem de especialização de cada um e da filiação institucional, que em psicanálise é uma questão importante, mas a gente quis ser o mais plural possível, porque Freud não é propriedade privada de nenhuma instituição ou escola, né? Então, a gente tem feito uma discussão com membros do conselho, também no caso a caso. Para cada volume, a gente convida aquelas pessoas que são mais especializadas em determinado tema para discutir, nos ajudar com problemas de terminologia, com discussão de trechos mais complicados, e até com aspectos editoriais mesmo. E é descentrada no sentido também de que tem gente do Brasil inteiro na tradução. O Pedro vem de Florianópolis, mas é professor na USP. Eu sou bem mineiro, né? Belo Horizonte, Ouro Preto, fica entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Sou filósofo em Ouro Preto, psicanalista em Belo Horizonte. A espáltungo do sujeito, né? Tem 100 quilômetros de ato entre uma coisa e outra. Mas na nossa equipe tem gente de São Paulo, do Rio, de Belém, de Porto Alegre, de Florianópolis, de Goiás, né? Então, o Emiliano, que traduziu esse texto sobre as afasias, é de Goiás.
Então, é uma ideia também de descentralizar isso. Então, os volumes temáticos, né? Os monográficos, os temáticos. Nós estamos fazendo agora a arte, a literatura e os artistas, condensando todos esses textos estéticos do Freud. Vai sair com o título Neurose, Psicose e Perversão. Nós estamos unindo todos os textos do Freud que dizem respeito a essas estruturas, digamos assim. Vai sair um volume, Os Fundamentos da Clínica, né? Juntamos os textos do Freud que dizem... Porque aí que está, né? A gente é muito acostumado com divisões que vêm, às vezes, do próprio Freud, que vêm, às vezes, dos editores ingleses, né? Artigos de metapsicologia, artigos de técnica, artigos de cultura, casos clínicos. E a coisa não é bem assim, né? Há artigos de metapsicologia que têm dicas técnicas importantes, tem textos, textos de cultura, textos antropológicos, textos sociológicos que são eminentemente clínicos, né? E assim vai, né? Esses cruzamentos são muito comuns e talvez a gente esteja demasiadamente acostumados a isso, né? Textos de metapsicologia é isso, textos de técnica é aquilo, e as coisas não são bem assim. Então, a gente está propondo uma outra maneira de agrupar os textos. Os fundamentos Fundamentos da Clínica vai ser um volume, outro volume, os conceitos fundamentais da psicanálise, onde a gente vai trabalhar textos de metapsicologia, textos técnicos que lidam com conceitos fundamentais, né? E propondo mesmo uma maneira, vamos dizer assim, de desacostumar a leitura de Freud. Talvez a gente seja demasiadamente treinados, né, a dividir o Freud entre o Freud, né? Então, assim, os textos que são lidos pelos alunos de filosofia são mal-estar, né, psicologia. O pessoal de sociologia lê psicologia de massas, né? O pessoal de letras lê Heimlich, o pessoal de, né? E a gente tem um pouco essa divisão. E aqui a coisa não funciona bem assim. Quando a gente propõe uma maneira nova de organizar esses textos, muito com o objetivo de provocar uma interpretação nova dos conceitos, das áreas. Bom, não sei se eu estou esquecendo alguma coisa importante aqui, antes de passar para o Pedro. O último ponto que eu gostaria de trabalhar um pouco é essa ideia de que não existe uma tradução neutra, né? Não tem tradução anódina, né? Quando a gente faz uma escolha de terminologia, né, isso não é apenas uma escolha de terminologia, ou seja, uma tradução não é apenas um problema de terminologia, de semântica, de estilística. Tradução envolve também aspectos éticos, né, relativos, por exemplo, à clínica, como que a gente entende o que é a tarefa do psicanalista, o que a gente faz quando a gente está diante do sofrimento do paciente. Tem uma série de aspectos, digamos, políticos, né, envolvidos na tradução e na organização de texto, em como que talvez vamos dizer assim, o ímpeto de tentar controlar a recepção do sentido, né? O que está envolvido nisso, né? Então, a gente tem tentado, vamos ver se a gente vai conseguir, mas a gente tem tentado evitar um pouco isso. Uma das tarefas é um pouco a ideia de descentramento da tradução de caráter multidisciplinar, né? Embora a gente tenha o Pedro que faz essa revisão técnica, mas, ao mesmo tempo, tem toda uma dinâmica assim, entre o tradutor e o revisor, né? Que são de áreas diferentes, frequentemente. Tem toda uma dinâmica que eu fico atrás, né? Como o editor fica olhando meio de longe, assim, dá um pitaco aqui, outro ali. Mas é um pouco isso, assim, um dos pontos importantes que eu acho que isso também é bem clínico, vamos
vamos dizer assim, desinflacionar o imaginário, o narcisismo do tradutor, né? O tradutor frequentemente se vê como autor também, né? Então ele é o próprio, às vezes ele é o próprio Freud, né? Ou às vezes ele é mais ainda, né? Porque ele corrige ainda os erros, né? Do Freud, né? Então assim, um pouco esse tipo de cuidado a gente tem tido, e foi muito bom ter encontrado o Pedro. Aí foram 2 anos de pesquisa para montar a equipe e para chegar ao... Acho que eu nunca tinha falado isso para o Pedro, né? Mas foram uns 2 anos de pesquisa até... Eu decidi por esse convite para que ele fizesse esse papel de ser... porque acaba que não é um centro, né? Porque são 2 centros. Então, é uma elipse, né? Elipse, ela não tem centro, né? Tem um foco, um núcleo vazio, né? Que é mais ou menos o lugar que eu ocupo, esse núcleo ausente, e ele ocupa um lugar de foco descentrado para a tradução. Então é isso, gente. Agradeço muito o convite do Christian. Fiz uma fala mais rápida para a gente poder depois ter tempo de discutir. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos, que sei que não foi, né, sem um grande investimento que conseguiram chegar aqui hoje, nas circunstâncias que a cidade se encontra. E agradecer, claro, sobretudo, né, ao Christian. O Christian falou de uma maneira muito generosa sobre a confluência, né, de eu trabalhar com a psicanálise e com a germanística. Mas eu queria destacar aqui também uma confluência muito rara entre os intelectuais brasileiros, que é de ter a competência do Christian aliada à generosidade que ele mostra, né? Eu acho que isso é uma coisa realmente muito rara e sui generis. Queria aqui manifestar esse agradecimento, que pela 2ª vez vem a convite dele participar de um seminário, né, com muita honra e satisfação mesmo. Né? E, claro, o agradecimento também ao Gilson pela confiança, né, agora que ele deixa isso mais explícito, de como foi essa pesquisa. Né? Que bom. Isso é bom. Eu até quero entrar nisso de desconfiem dos tradutores. Né? Vou chegar depois nisso da confiança, que é um traço fundamental de que nós muito rapidamente confiamos nos tradutores, né, como sendo espécies de mensageiros que trazem, né, a mensagem, né, decifradas por eles e recifrada na nossa língua, como sendo uma mesma coisa em outra roupagem. E a gente sabe, e é daí que eu queria começar a minha fala, né, justamente dos limites onde se encontram a tradução e a psicanálise. Derrida se deu conta disso, de que Freud fala dos ofícios impossíveis, né? Governar, psicanalizar, educar. Traduzir, certamente é um quarto, né? Ofício impossível e necessário. Então, quer dizer, a psicanálise e a tradução têm essa incompletude que lhes são inerentes, né? Algo, como eu coloco, da ordem do impossível e do necessário. Você não escapa dessa necessidade, mas sabe que é sempre uma tarefa incompleta. Por isso eu fiquei fascinado e fui fisgado por esse significante incompletas aí, quando o Gilson falou de uma maneira um pouco despretensiosa, assim, no primeiro momento, assim, não, a gente não vai traduzir tudo, vamos fazer uma tradução incompleta. Mas quando ele falou isso incompleta, aí realmente me fisgou, sabe? Assim, porque era o que eu precisava escutar. Assim. Só recapitulando, quando o Gilson fez o convite, eu vim ali de um trabalho que me deixou numa situação um pouco desconfortável. Eu tinha recém terminado de publicar o Versões de Freud, no qual, de alguma forma, eu fazia um estudo comparativo entre as traduções existentes, não só no português, né, do Paulo César, do Luiz Hans e do Renato Zwick, sem apontar para uma ideia de melhor e pior, mas destacando justamente, sendo Freud um autor tão singular, um autor que não faz série, né, por que abordagem cada um desses tradutores pegou o seu Freud e trouxe aos brasileiros, né,
quando isso não pensava que existia um espaço para uma nova tradução, né? E aí o Gilson veio com um convite. Depois, bom, agora eu estou com um telhado de vidro, né? Porque depois de ter falado das traduções existentes, né, agora eu tenho que dar a cara a tapa, né, de alguma maneira. Né? Faz você, então. Né? Então, um pouco, eu queria trazer isso que não é tão evidente, né, de como que tradução é, de alguma forma, uma forma de abordagem. Abordagem, pensando de trabalho de borda. Freud é um autor que não faz série. A gente pode ver Freud na série Os Pensadores, junto com Nietzsche, Wittgenstein. A gente pode ver Freud na série Gênio, do Harold Bloom, junto com Shakespeare, com Thomas Mann. A gente vê Freud na história da neurologia, junto com Charcot, com Bernheim, com Wernicke e tantos outros. Quer dizer, a gente pode ver nos manuais de psicologia Freud com Skinner, com Kafka, Wertheimer. E, quer dizer, Freud faz e não faz série com todos esses outros. Então, esse é um grande problema desse autor. Né? Não à toa, Michel Foucault vai destacar Freud como um autor que funda uma discursividade. Então, quer dizer, com isso, a gente tem que ter muita clareza de que, quando a gente entra no juízo de valor de qual a melhor ou pior tradução, né, a questão aí é também para o leitor. Talvez para determinado leitor, né, valha a concepção de um Freud literato, para outro leitor, vale a concepção de um Freud psicanalista. A questão é que, na nossa proposta, né, muito claramente, a gente pensou desde o princípio, né, e nisso o Gilson e eu estávamos muito afinados desde o princípio, de que o lugar vacante no Brasil para uma tradução de Freud é justamente da comunidade de estudiosos de Freud que leva em consideração um debate amadurecido sobre o vocabulário freudiano. Né? E isso no primeiro momento. E, para além disso, aqueles que entendem que o estilo de Freud, para muito além de uma beletrística, para muito além de uma literatura, esse estilo vem atender uma função. Então, quando Freud, na verdade, não tem um estilo, né? Mas a gente reconhece tantos estilos em Freud, os estilos estão sempre ali, na verdade, se inscrevendo em alguma função daquele texto. Então, esse artífice da linguagem e da palavra que foi Freud, né, faz um uso da palavra em duas frentes. Quer dizer, o grande achado dele, que foi um método de tratamento, né, pela palavra, ou seja, que operando pela palavra e não pelo olhar, como era a clínica até então, né, a clínica, antes de Freud, era uma clínica do olhar, essencialmente, e passa a ser uma clínica da palavra, quando Freud está elaborando um discurso acerca desse método, é claro que a palavra, o estilo, a terminologia vão ser, né, de um tratamento muito peculiar. Então, nesse sentido, por esse viés que a gente apresenta a nossa proposta de incompletude, né, em relação a Freud. Então, né, eu acho que é importante a gente destacar isso, né, dessa busca de uma pluralidade. Essa pluralidade que aparece, a pluralidade e também as singularidades que aparecem na tarefa transferencial. Eu pego aqui a ideia de transferência como justamente como um ponto de partida de que, no alemão, o termo Übertragung ele serve para Freud nomear a transferência, o amor transferencial, aquilo que se dá fora do lugar, né, e que Freud escuta isso, esse fora do lugar, né, alguma coisa que o paciente transfere da sua vida para aquele setting, ou seja, como a gente chama, né, analítico, mas que, quando você pega uma obra, por exemplo, traduzida do grego para o alemão, você vai ter na primeira página, né, transferido, übertragen, para o alemão, por fulano de tal. O que eu quero dizer com isso? Né? O trabalho de tradução é um trabalho transferencial. Tá, a gente pode pensar que isso é uma coisa óbvia, né? Eu estou transferindo de uma língua para outra. Mas, nessa transferência, o portador, consciente ou inconscientemente, se coloca. É aí que eu trago a questão da desconfiança. Né? Não existe tradução neutra. Né? E pobre do tradutor que acha que o faz.
Né? Nesse sentido, que eu queria trazer aqui um ponto fundamental também, como o Gilson levantou. Né? Você pode ter um Freud traduzido por um exímio técnico da tradução. A questão é que, em Freud, a gente tem que pensar a escuta ao texto. Né? O que está sendo dito ali, na verdade, do ponto de vista, né, do que você escuta em alemão, tem que, de alguma forma, processar isso e encontrar, né, no que você dispõe na língua de chegada, no nosso caso, a língua brasileira, né, ou a língua portuguesa falada no Brasil, de como que você faz esse transporte. E aí, né, eu até estava brincando aqui com o Christian de que a gente procura uma tradução transbrasileira. Né? Não foi uma coisa tão intencional que a gente tivesse pessoas das 5 regiões do Brasil, mas a gente conseguiu, né, a gente está conseguindo esse feito, na verdade. Né? E foi uma coisa espontânea, o que eu acho mais fascinante foi isso. Não foi uma coisa, não, agora vamos procurar alguém da região centro-oeste, agora procurar alguém da região norte. Foi uma coisa realmente espontânea. A preocupação nossa consciente, desde o primeiro momento, né, quando a gente estava debatendo o conselho editorial, é de que fossem realmente pessoas não só da psicologia, não só de letras, não só de filosofia, não só que lessem Freud com Lacan, não só que lessem Freud com Melanie Klein, mas que a gente tivesse uma pluralidade nesse sentido. Mas a gente acabou, né, não se dando conta que a gente ganhou esse presente, né, de se dar conta também de que o Brasil ele é plural e tem esse desafio extra, né, de quando você traduz Freud para... Né, bom, aqui eu tenho alguns alunos da disciplina Tradução e Psicanálise, que a gente estava discutindo na semana passada justamente o momento em que o Freud fala de bub, e numa das traduções, né, um tradutor, né, o Renato Zwick, um tradutor gaúcho, optou por guri. Né? O que faz muito sentido, realmente, né, para quem é do Sul, né, traduzir aquilo por guri, né, a gente lê aquilo como a língua que é nossa. Né? Mas como é que vai ser isso quando um leitor do Pará pegar essa tradução? Não sei. Né? Então, quer dizer, esse diálogo também de uma não transparência, eu queria trazer para vocês um aspecto que a gente não tematiza tanto. Né? As pessoas perguntam, o Freud ele era, na verdade, austríaco, né? Tem essa peculiaridade de que ele não era do que hoje chamamos de Alemanha, né? Se existia o fato de ser judeu, se tinha isso alguma diferença linguística. As pessoas perguntam muito, esse tipo de curiosidade aparece, né? Se tinha algum regionalismo em Freud, alguma especificidade. E o que é curioso é que as pessoas não se perguntam tanto pelo tradutor, aquele que está trazendo, né, para a língua de chegada, que passa uma borracha como se todos nós falássemos a mesma língua. Né? E a gente percebe aqui, quando circula pelo Brasil, de que esse mito da língua única, né, logo se desfaz. Então, tem esse desafio extra aí, dessas transferências, dessas passagens, né, nesse solo, né, brasileiro. Daí, né? Então, eu queria chamar a atenção, né, para alguns aspectos aqui, pegar do ponto de vista da tradução da pulsão, né, como que a gente lida com essas questões transferenciais que envolvem não só a transferência do alemão para a língua brasileira, né, ou para o português, falado no Brasil, mas também uma questão de interferências das tradições anteriores, né, tradições de leituras inglesas, francesas, pelo espanhol, sobretudo pela Argentina, porque isso também é inegável, né, de como isso enriqueceu o debate, né, sobre a tradução no Brasil. Por que eu trago esse exemplo? Né, justamente no caso de pulsões, né, eu já vi muitas pessoas terem reservas de que, mas quem está traduzindo Trieb, um termo tão cotidiano na língua alemã, por pulsão, está, de alguma forma, aderindo a uma corrente francesa, né, e não à riqueza da língua portuguesa. Né? Eu queria justamente pegar esse aspecto, né, não só para fazer aqui uma defesa da nossa opção, mas para chamar a atenção para algumas coisas que não são tão óbvias. Né? Quer dizer, a tradução, em primeiro lugar, ela já é uma formadora de línguas. Né?
Por exemplo, quando Darwin falou de evolucionismo, né, nós temos até um professor Maurício aqui, depois pode me desmentir, se for o caso, né, falou de evolucionismo, se estranhou no francês de falar em evolução de uma coisa que não era tão cotidiana, né? Como é que a gente vai usar um neologismo como esse agora, né? E quem é que pensaria hoje em falar de evolução como um neologismo, como um empréstimo? Pulsão, na verdade, a gente tem aí realmente, né, alguma coisa que nos chega ao Brasil pela via francesa. Chega. Né? Mas não quer dizer que, né, a gente não tenha, de alguma forma, se apropriado disso de uma maneira muito singular. E, para isso, eu até remeto vocês a um texto que eu acho fantástico, da Katrin Rosenfield, que ela é austríaca, né, mas estudiosa de Guimarães Rosa, e como que ela pensa, na verdade, que Guimarães Rosa, se fosse falar dessa força daimoníaca de Freud, né, do Trieb, teria usado o termo pulsão como uma formação muito peculiar à língua portuguesa, que a gente tem desse sufixo ão, né, atrelado a algum radical, como tirão, supetão, né, encontrão, esbarrão. Né? Porque a pulsão, em última análise, a riqueza que a gente tem ali é a ideia do pulso. Né? E aí eu chamo a atenção para, por exemplo, certas vias metafóricas que o Freud utiliza para fazer entrar esse seu vocabulário, para fazer isso chegar até seu leitor, que muitas vezes pode confundir mais do que esclarecer o leitor. Né? O leitor de Freud, diferentemente, por exemplo, do leitor de Lacan, ele tem, às vezes, uma ilusão de transparência. Né? Freud é muito claro, é nítido, é muito, né, evidente, mas, por exemplo, a maneira como Freud faz uso da biologia é quase sempre metafórica. Metafórica no sentido de transferência. Ele está transferindo alguma coisa do solo da biologia para um solo que ele está fundando. Né? E aí eu chamo a atenção para essas metáforas de solo, né, e de fluidez. Porque Freud, quando ele fala de Grundbegriffe, de conceitos fundamentais, conceitos que dão fundamento ou chão, né, o primeiro deles é a pulsão, que é, na verdade, alguma coisa movediça. Né? Eu até destaco no texto de apresentação que o parente etimológico mais próximo na língua portuguesa é deriva, que a gente pensa nas águas, né, na deriva, né, essa força acéfala. Né? Claro que não é aqui uma proposta de tradução de Trieb por deriva, mas estou dentro do parentesco etimológico. Porque, na construção do texto freudiano, vem toda uma questão sobre a fronteira. Então, por exemplo, Freud fala que é um conceito limite, mas ele diz Grenzbegriff. É um conceito fronteiriço. Então, a gente vê nas outras traduções, quando visto pelo viés da biologia ou pelo viés da psicologia. Freud, literalmente, usa pelo lado da biologia, pelo lado da psicologia. Então, ele faz aí toda uma metáfora biológico-geográfica, né, que o tradutor que escuta isso, traz isso para o texto. Mas é claro que, né, algum tradutor vai escutar isso desde uma leitura, ou, né, quer dizer, essas nuances, né, na verdade, vão ter a ver com a abordagem de tradução. É isso que eu queria chamar a atenção para esse fato, né, de incompletude, aí que a gente está evidenciando. Né, de pensar esses aspectos aí. Né? Por exemplo, quando Freud ele fala das pulsões, né, a gente poderia pensar aqui a ideia de pulso como sendo uma metáfora que seria super cara a Freud. Né, do pulso, as pessoas discutem se Freud falava de pulsão como uma força única ou dois tipos de pulsão. Quando a gente fala de pulsação, de sístole, de ástole, né, a gente tem justamente esse mesmo problema na biologia, na hematologia. Né? Nós temos dois tipos de sangue, venoso ou arterial, ou um só. Né? Quer dizer, existem as pulsões de vida e pulsões de morte, ou, na verdade, tudo são a mesma coisa, que tem uma manifestação por um lado ou uma manifestação por outra. Né? Quer dizer, para pensar que toda pulsão ela é busca ativa de um fim passivo, a gente passa também por essas formas de escutar as metáforas que o Freud está utilizando ali. Então, claro,
Freud falava de metáforas da neurologia, metáforas da biologia celular, né? E para isso, só para concluir aqui esse primeiro momento, eu queria chamar a atenção de vocês de que nós abrimos as obras incompletas com um texto que está fora das completas, né? E é justamente por essa questão de solo de conteúdo que eu queria chamar a atenção de vocês. Muitos estudiosos de Freud negligenciam o texto das afasias por ser um texto pré-freudiano. Como assim? Freud escreve um texto pré-freudiano, né? Quer dizer, toda a tese do Emiliano, que eu recomendo que vocês leiam a tese dele, que foi sobre a tradução, o processo de tradução do texto das afasias, mostra essa migração de solo de conceitos. Como um Freud neurologista já intuía uma série de coisas que teriam a ver com a sua metapsicologia, mas que o problema dele, na época, era um problema neurológico. A questão é que os conceitos que estão ali, como de Bannon, facilitação, transferência de impulso, né, estímulo, bom, enfim, toda uma série de Bezetson, né, ocupação, carga, investimento, já apareciam nesse solo neurológico e vão ressurgir, né, no Compêndio de Psicanálise, a última obra de Freud, que é o próximo volume que a gente vai lançar, inclusive, né? E como a gente vê nessa migração, né, um aspecto, eu devo a Cláudia esse achado do Abraham, de uma anassemia, né? Como que o Freud retira esses conceitos que têm um valor num determinado solo, né, e os reveste de um outro sentido no solo psicanalítico. Então, aí tem uma tarefa nada óbvia para o tradutor, né, de como que ele lida com essas palavras tão cotidianas na língua alemã, né, como Trieb, Lust, Zwang, né, que estão, né, num solo a ser delimitado, a ser demarcado. Queria fazer uma primeira colocação, uma pergunta, vamos dizer assim, para vocês que estão nesse processo de tradução, e depois recolher as considerações, questões que vocês, porventura, possam colocar, né? O Gilson começou fazendo uma breve, vamos dizer assim, epistemologia preliminar para toda a tradução possível, que envolveria, assim, uma tomada de posição com relação ao domínio da língua, né? E uma bipartição entre, vamos dizer assim, o domínio conceitual, né, que estaria, vamos dizer, reservado a especialistas, que têm intenções práxicas, que têm finalidades no interior de um debate restrito, né, daquela área, daquela disciplina, e, por outro lado, a língua como potência universal de comunhão entre falantes e que, vamos dizer assim, tem um outro tipo de vida, né, que está exposta a vicissitudes que são um pouco diferentes daquela comunidade restrita que usa aquela linguagem como uma terminologia, como uma nomenclatura, que às vezes, no caso da tradição lacaniana, até se vê assim desconfortável com o fato de que tem a língua, né? A gente talvez procurasse uma sistematização nomotética, formalizadora, seja ela pela via da imagem, seja pela via da escrita matemática, da escrita formal, né? Quer dizer, então, haveria, vamos dizer assim, duas atitudes mais simples, né, que é subordinar um ao outro, né? Então, a gente teria uma tradução mais, como eu estou entendendo, que do Paulo César, né, que subordina os conceitos à linguagem ordinária, né? E estou entendendo que a proposta da autêntica é, de certa forma, considerar a nossa formação de sentido, a nossa acumulação de significação, os nossos conceitos, né, no sentido de parte da nossa cultura. Eu lembro sempre que a psicanálise tem um estatuto muito peculiar no Brasil, uma vez que ela participou ativamente da formação do nosso primeiro
vamos dizer assim, complexo discursivo que discutiu o que é a brasilidade, né? Então estava lá Oswald de Andrade leu Freud, Mário de Andrade leu Freud, Gilberto Freire leu Freud, Caio Prado Júnior leu Freud, Sérgio Buarque de Holanda leu Freud. Quer dizer, o Brasil, né, se pensou, né, se a gente toma esse complexo aí de autores como um marco inicial, né, da discussão sobre o que é o Brasil, né, Freud já estava lá, né? Freud participou e agudamente, né, no manifesto, acho que Pau-Brasil, Oswald de Andrade faz alusão direta à psicanálise, né, quer dizer, uma crítica do patriarcalismo a função, vamos dizer assim, do pai na nossa cultura e etc. Bom, então, tomando isso em conta e guardando, vamos dizer assim, a bela ponderação, né, que está aparecendo aí, de pegar cada texto conforme o seu estatuto, né? Quer dizer, estou imaginando que existem soluções diferentes para situações diferentes, portanto, regimes de relação distintos entre conceito e língua, vamos dizer assim, para casos de livros ou de conjunto de livros da obra de Freud, né? Mas eu perguntaria a vocês que tipo, então, voltando à banca que a gente teve pela manhã, que tipo de conceito está em jogo aqui, né? Que tipo de... e a pergunta é mal intencionada, né? Porque eu já ouvi de forma assim, carinhosa, mas não sem um traço de maledicência, que então agora vocês estão fazendo uma tradição lacaniana, entendi, né? Vocês se organizaram aí, daí vão fazer para consumo doméstico, né? Então, como vocês têm o Descartes de vocês têm o Saussure de vocês, agora tem o Freud, né? Quer dizer, feito para consumo interno, né? Absorvendo então todas as discussões lacanianas. Isso seria, vamos dizer assim, assumir um certo entendimento do que é o conceito, inclusive a crítica lacaniana do Begriff, né? Como é que vocês se posicionam em relação a isso? Assim, né? Bom, do ponto de vista dos critérios de tradução, né, acho que a gente pode ver do ponto de vista editorial, né, ou de tradução, me ocorrem aqui exemplos muito peculiares e importantes, assim, né? O Gilson fez aí menção a um grande predecessor nosso, né, um dos responsáveis pelo debate sobre a tradução no Brasil de Freud ser tão complexo, que é o Paulo César de Souza. Recomendo a todos a leitura da tese dele, né? Mas Luiz Hans, né, na verdade, que, infelizmente, o projeto dele não foi adiante, mas foi aquele primeiro projeto de tradução de Freud direto do alemão, que começou em 2004, mas foi interrompido depois de alguns anos, depois de 3 volumes. A gente via ali um vocabulário que não dista muito daquele que nós pretendemos utilizar. Pulsão, recalque, né, eu, né, não dista muito, de fato. Dista muito mais a proposta editorial, né, eu diria, nesse sentido. Mas ali é um caso, por exemplo, de um não lacaniano, né, que utilizava pulsão, que utilizava recalque, vendo que, na verdade, Lacan, para além de a gente estar colocando Lacan fazendo série com Melanie Klein, com Bion, com tantos outros leitores de Freud, leitores privilegiados de Freud, foi quem evidenciou a importância do retorno aos originais, do retorno aos conceitos, né? Então, foi uma preocupação nossa de que, bom, tanto o Gilson quanto eu fizemos tese envolvendo trabalhos de Lacan, mas de não ser uma tradução lacaniana de Freud, né? Isso foi na formação do Conselho Consultivo, foi levado isso em consideração. A gente tem vários casos ali de professores, né, ou psicanalistas que leem Freud com outros autores, né, com outros comentadores. Justamente a gente passa por esses critérios. Eu falei justamente do caso de pulsão, que é onde começa esse tipo de pergunta, né? Agora, eu diria que a gente tem que ter muito bom senso em ponderar, por exemplo, o que Lacan fez com o vocabulário freudiano, que passa a ser algo lacaniano, né, ou que é, de fato, algum retorno e alguma correção do que, né, se fazia com a tradição até então. Me parece que
Lacan é um dos grandes responsáveis, assim como Bruno Bettelheim, por exemplo, a chamar a atenção nesse retorno de que o Trieb não é uma força biológica instintiva, de que é uma outra coisa. Né? Então, se hoje no Brasil a gente já tem até em dicionários como WISE, o termo pulsão, como já fazendo parte da língua brasileira, né? Quer dizer, você lê um texto jornalístico, aparece ali pulsão, né? As forças pulsionais, você tem isso, está na cultura. Né? Isso me parece que não tem por que negar essa evidência. Por outro lado, me seria muito desconfortável imaginar traduzir a Verwerfung de Freud por forclusão. Aí seria uma forçação de barra. Né? Quer dizer, você tem... Adianta para a gente como vai ser, então. Olha, eu prefiro rejeição, na verdade. Eu prefiro rejeição. Né? Com todos os... Fora clusão ou forclusão, enfim. Né? Quer dizer... Aí já me parece que é um limite claro. E eu acho que é importante que o Christian levante isso para o debate, porque Lacan tem um grande problema no Brasil de que tem muita gente muito responsável do ponto de vista epistemológico em relação a Lacan, mas que inconscientemente acha que sabe francês e não sabe. Por exemplo, traduções de cure por cura e não tratamento, ou o que eu acho pior, o fantasma por fantasma. Então, quer dizer, tem alguns problemas aí que a gente já começa a ver que no léxico brasileiro da psicanálise, às vezes, essas forças, daí eu chamaria de coloniais mesmo, levam a problemas. Então, só dando aqui alguns exemplos anedóticos, o Gilson falou do angst, que, claro, que a comunidade lacaniana tende a estranhar quando angst não é traduzida por angústia, mas a gente insiste que angst é medo, às vezes, é ansiedade, às vezes. E, eu diria, na maioria das vezes, em Freud, angst é medo. Até talvez isso não seja tão evidente. Esse é um ponto fundamental. Mas, quer dizer, quando você vai traduzir um significante comum da língua alemã, como Zwang, você olha no dicionário, você tem coerção, você tem alguma coisa nesse sentido de alguma coisa que é compelido. É claro que a gente entende que, no Brasil, usar significantes como obsessão, ou neurose obsessiva, compulsão, de que isso já faz parte da nossa linguagem psicanalítica brasileira. Então, eu acho que a grande questão aí, do conceito de conceito, é de pensar onde o texto se inscreve. Eu dei o exemplo de Bezetson, já da outra vez que eu vim aqui, mas eu acho que ele é muito interessante, porque o Freud fala do tópico do dinâmico do econômico, e Bezetson é fantástico para esse caso. Quer dizer, num texto como As Afasias, onde você está falando mais do plano da neurologia, tem mais a ver a gente falar de carga ou de ocupação. Quando a gente está falando de um texto de teoria da libido, a ideia de investimento já parece muito mais cara. Mas a nossa ideia, como o Gilson colocou, é de evidenciar ao leitor, colocando de colchetes, o conceito na língua de partida, no alemão, e deixando claro essa contextualização de que existe ali um viés de uma escuta do texto. Essa, acho que é o fundamental. Essa escuta singular do texto, de que num texto de Freud, a tradução que cabe pode não ser a mesma em outro. O Gilson, não sei se concorda com tudo isso. Acho que esse exemplo que você deu é muito feliz, sobre mas você vê que é muito difícil, porque quais conceitos a gente elege para poder não sobrecarregar o texto com também uma série de colchetes, etc. O que a gente considera conceitos fundamentais? Isso é uma decisão, é uma decisão que o editor e o coordenador da tradução tem que tomar, e ela não está dada. Então, pensando no que você perguntou de conceito, Freud não era um cara que conhecia, por exemplo, a dialética, podia falar do conceito no sentido do trabalho do negativo, nem nada disso, mas tem no próprio texto das pulsões, aquela página inicial, que é uma página, espécie de carta epistemológica, ele está dizendo assim, não sei se vocês lembram desse texto, é muito conhecido, a gente ouve com frequência que a ciência tem que começar com conceitos claros e precisos, mas ele vai falar, mas não é bem assim. A gente
a gente começa com a descrição do material, a apreensão dos fenômenos, etc. Mas mesmo no momento mais inicial dessa apreensão, é impossível a gente não aplicar de alguma maneira, olha o que ele fala, ideias abstratas, vindas daqui e dali, né? Vindas assim de algum lugar, né? Que a gente toma de empréstimo, né? De algum lugar. Então, ele está falando assim de uma certa indeterminação, de uma vertente assim, abstrata de ideias oriundas daqui e dali, de algum lugar não determinado, né, que se aplica de alguma forma ao material empírico, um delimita o outro, né, e a partir desse trabalho de delimitação recíproca, ele vai chegar ao componente essencial do conceito. Então, ele está trabalhando ainda na constituição do que vem a ser um conceito. Ele vai falar assim, o conceito, nesse momento, mesmo os conceitos fundamentais, eles mantêm um certo grau de indeterminação. Eles são, até certo ponto, abertos, né? Mas até certo ponto, não é totalmente também, né? Então, nesse momento inicial, ele está escrevendo aqui aquela série de artigos sobre a metapsicologia, e o texto sobre as pulsões ocupa o lugar assim, quase que fora, né? A introdução ainda dos conceitos fundamentais. O primeiro que ele apresenta é o conceito de pulsão, que ele está falando, é um conceito fundamental, mas ele ainda é aberto, né? Então, assim, eu tenho a impressão que os conceitos mais fundamentais são aqueles que são mais indeterminados, mais abertos, ao contrário do que a gente tende a pensar, que eles têm um conteúdo muito fechado, conteúdo semântico muito fechado, etc. Parece que não é bem assim, mas são aqueles que operam, tanto que são aqueles que mudam mais ao longo da obra, né? Que mudam ao longo da obra a partir da própria experiência clínica, a partir de todo o desenvolvimento do pensamento do Freud. Para esses conceitos, evidentemente, a gente vai manter uma terminologia, a gente vai tentar quase sempre, também incompleto, né, adotar o vocabulário psicanalítico, digamos, consagrado na comunidade psicanalítica do Brasil. E tentar indicar esses textos, mas aí isso dá um trabalho enorme, vocês não têm ideia. Em cada texto, naqueles, por exemplo, nesses exemplos que o Pedro deu, aqueles casos em que o problema aparece de uma forma muito, muito evidente. Assim. É um pouco a ideia de deixar com o leitor isso. A gente ainda está discutindo, inclusive, uma possibilidade, não sei se eu deveria falar isso ainda, Furo de reportagem. Furo de reportagem. Mas a gente está, por exemplo, o texto do Unheimlich, né, que não é um texto fácil de traduzir, a gente está pensando em fazer 2 traduções e publicar as 2. No mesmo volume. No mesmo volume. No mesmo volume. Que é um pouco assim, eu estava falando muito com o Pedro, por exemplo, aquele famoso conto do Edgar Allan Poe, Corvo, né, tem uma edição em português com 5 traduções, né, 5 traduções bem diferentes, de autores importantes da nossa literatura, e é isso. Às vezes a tarefa do editor pode ser um pouco essa, de transmitir para o leitor essa dificuldade, de não esconder isso, né? Como se a gente estivesse apresentando a solução definitiva, né, a melhor tradução que existe, né? Que na verdade não existe isso, né? Claro que eu acho que ela é melhor, mas... Vamos lá, gente. Peter. Claro. Por favor. Desculpe. Pensava que tivesse um microfone migrante. Eu sou alemão. Então eu vejo muita coisa diferentemente, porque eu vejo o outro lado. Né? Não sendo austríaco, ainda tem uma nuance, como você mencionou corretamente. Mas o meu problema é porque eu sou alemão. Eu sou estrangeiro aqui. E eu me senti atraído pelo título do evento e pensava poder aprender alguma coisa sobre o Brasil.
E não houve. Vocês falaram formalidades. As duas coisas que eu saquei foi uma que o Brasil é pluralista, ou plural, muito bem, já sabia. E a segunda, que vocês respeitam a tradição da comunidade psicanalítica no Brasil dos últimos 30 anos. Se respeitam essa tradição, por que uma nova tradução? É contraditório. Não? Ou vocês criticam essa tradição, construtivamente, obviamente, aí precisa uma nova tradução, ou não, aí não precisa. Então, isso aqui nada. Onde estão vocês? Onde está o Brasil? Porque se a sua tarefa é traduzir Freud da maneira mais certa, tudo bem, já concordaram que não é possível. E cadê o outro lado? Qual é o substrato? Como vocês se definem, como vocês se sentem como brasileiros? Lendo Freud, isso me interessa. Para mim, eu tenho uma hipótese que posso usar, formular, só para dar uma dica, o que eu penso quando eu pergunto isso. Por exemplo, entre o alemão e o romano, o latim, tem uma grande diferença, que já tem entre o alemão e o francês também. E o romano, o latim, me parece mais horizontal e o alemão mais vertical. Isso tem a ver com uma tradição, mas é uma hipótese só. Por exemplo, Heidegger era possível na Alemanha, com todo aquele desastre que ele apoiou, porque o pensamento dele é principalmente vertical. O pensamento do Freud é bastante vertical. E as traduções latinas não refletem isso em muitos casos. Por exemplo, Grund, aquele fetiche Grund, embaixo e em cima, aquela coisa constantemente em Freud, não se reflete da mesma coisa, da mesma forma no Brasil, mas eu quero que vocês me digam isso. E se eu vejo o Brasil corretamente como mais positivista, que dá uma chance de mais horizontalidade, com pecados, evidentemente, militar e ditadura. Não digo que está ausente a verticalidade, mas ela é diferente no Brasil. Mas quero ouvir isso de vocês. Bom, obrigado. Não sei se o Gilson quer falar antes. Ou... Não, só um ponto que talvez... Não, te agradeço pela sua, não é pergunta, provocação, digamos assim. O porquê de uma tradução agora? Porque, bom, esses 30 anos de discussão de terminologia, vocabulário, etc., eles não se refletiam nas traduções existentes. Talvez seja esse o ponto que tenha o equívoco. Ou seja, as traduções existentes, elas estavam aí, mas não consideravam isso. Ou seja, a maior parte da comunidade de analistas, os estudantes de psicologia, professores, etc., a gente é obrigado a fazer esse exercício de substituição o tempo todo, né? Porque a gente conhece o debate é sofisticado, mas ele não tem ele não se materializava nos volumes, né? Quando a gente lê, então só isso daí eu já acho. Se fosse só isso, ainda assim eu acho que se justificaria. Mas você perguntou uma outra coisa, o que tem de brasileiro aí? O que tem de... talvez não seja só o fato de ser a coisa descentrada, mas, por exemplo, a gente não está adotando nenhum dos critérios editoriais consagrados nem na edição inglesa, nem na edição alemã, nem na edição francesa. Se isso é brasileiro ou não é, se tem uma brasilianidade nisso, eu não sei, mas o modo de organização do texto é absolutamente original, né? Vocês perceberam pelos próprios títulos, né?
tem um quê de inspiração no retorno a Freud do Lacan? Tem sim, porque o Lacan foi um autor muito importante na recepção de Freud no Brasil. É muito importante, né? Contra ou a favor, ele é um divisor de águas, né? E talvez essa dívida parcial com Lacan, porque também a gente não está usando inteiramente, mas, por exemplo, neurose, psicose e perversão, né? É um jeito de organizar, né, as estruturas clínicas, os diagnósticos diferenciais, né, inspirado certamente em Lacan, mas não inteiramente, porque, por exemplo, o conceito fundamental, que seria a forclusão, a gente não está adotando da mesma maneira que o Lacan adota, né? Ou seja, tem lá a nossa heterodoxia, né? Talvez uma coisa bem brasileira seja esse caráter meio transgressor na maneira de organizar os textos. Não sei. Bom, eu queria aqui aproveitar a provocação, que eu acho que é muito bem-vinda. Na verdade, era uma coisa que eu tinha aqui para falar e que não achei o momento, que é uma grande diferença do que a gente chama de alemão, do que a gente chama do alemão de Freud, né? E do que a gente chama da língua brasileira ou portuguesa, e como é difícil chamar isso, né? Chamar essa língua que a gente fala, né? Se é uma língua brasileira, os alemães falam brasilianes, né? A gente fala português falado no Brasil, a gente tem um problema muito agudo com essa questão colonialista no Brasil, e me parece que tem a ver também com esse mito do melting pot do país, onde toda fusão deu certo, que maravilha, a Índia se apaixonou pelo português, o português não a estuprou, é maravilhoso esse país, né? E isso eu acho que é uma coisa que é importante a gente pensar aqui. Eu penso na questão antropofágica como algo muito brasileiro, de que, se essa é a nossa realidade, vamos agora, né, tirar proveito disso como um diferencial, né? Chama aí a atenção, porque eu falei aqui da terra movediça, das pulsões, o terreno, e falei do sangue, da pulsão, da pulsação. E nós temos uma diferença muito grande de que, para os alemães, são alemães os filhos de alemães. Para os judeus, são judeus os filhos de judeus. No Brasil, são brasileiros os filhos desse solo, ex-mãe gentil, pátria amada Brasil. Nós somos uma nação devoradora de identidades. E isso não é uma coisa tão linda quanto parece, né? E eu acho que aí eu queria evidenciar, né, nesse caso, por exemplo, que eu falei do Bub alemão, de traduzir como guri. Isso, nesse momento, se evidencia, de repente, de que um gaúcho não fala a mesma língua do paraense, né? Se eu traduzo por moleque, e é o que eu não quero traduzir, eu quero traduzir Bub por moleque. Porque naquele momento, né, que o Freud está falando das Steinbub, né, que a menina quer ser um bub, quer ser um moleque no sentido matreiro, maroto, no sentido do que é transgressor para a menina, né, ser masculinizado naquele momento. Então, que significante melhor do que moleque na língua brasileira, e eu digo mais do que portuguesa, a gente tem, que não existe em Portugal da mesma forma, né? É aí um ponto que eu queria chamar a atenção também, de evidenciar uma coisa que é fascinante da língua alemã, que a gente não coloca com a mesma forma na língua portuguesa, de que o Freud tinha, muitas vezes, vocábulos germânicos e clássicos, gregos ou latinos, para falar de uma mesma coisa. Então, quando Freud fala de Psyche ou de Seele, ele está falando da mesma coisa? Quando ele está falando de Körper e de Leib, ele está falando da mesma coisa? Quando ele está falando de Wirklichkeit, de Realität, justo? Justo. Então, e como recuperar isso no português, né? Então, esse é um fato que é muito sui generis, me parece. Porque o Freud, ele tem, só para contextualizar para os não alemães, né, do que eu estou dizendo aqui, quer dizer, o Freud ele tinha, muitas vezes, na manga, quer dizer, na manga direita e na manga esquerda, uma palavra que era uma palavra cotidiana, germânica,
como Seele, que a gente poderia aproximar muito de alma no português, mas não é tão perfeito esse encaixe, né? E uma palavra psyche, como psiquismo, psique, né? De origem grega. Mas não é anódino que ele ora use uma, ora use outra. Que ele ora use Wirklichkeit, ora use Realität para falar de realidade. Que ele ora use Leib, uma palavra que remete ao corpo vivo, ao corpo de sentir, né, o corpo que é sensorial, e uma hora ele fala de Körper, o corpo organizado, o corpo anatômico. Quando ele está falando uma ou outra dessas palavras, ou Frau e Weib, né, para mulher, ou para a mulher feminina, né? Mulher feminina eu acho ótimo, né? Weib é a mulher, é o feminino na mulher, né? Mas porque é a mulher sem nome, né? Das Weib, tanto é que é neutro em alemão, não é feminino, né? Quer dizer, tem algumas peculiaridades aí desses registros de língua, daquilo que é estrangeiro dentro do alemão e do que é doméstico no alemão, de como que eu lido com isso na chegada para o português, do que é estrangeiro no português e do que é doméstico no português. Quer dizer, no português, moleque é muito mais doméstico do que menino. Ao mesmo tempo, tem uma questão da Unheimlichkeit, né, dessa estranha familiaridade, de como que a gente lida com isso na intelectualidade. Não cai bem num texto, né, formal a palavra moleque. Menino, garoto, vem mais ascético. Né? Então, eu acho que a questão passa por aí, na verdade. Isso da gente ter contado com diferentes tradutores de diferentes regiões é de deixar aparecer um pouco esse Brasil também na tradução. Né? De a gente poder até se surpreender em algum momento com isso, de que eu estou vendo uma tradução do Hernani, né, que traduziu Freud no Pará, e, de repente, poxa, será que eu traduziria dessa forma? Né? Quer dizer, de que possa haver também esses desencontros que a gente tende a pasteurizar tanto no Brasil, né? de que apareça esse Unheimlich da língua. Né? Acho que esse Unheimlich da língua, né? Essa estranha familiaridade, acho que esse é um ponto. E justamente como o Gilson colocou, né? Quer dizer, não é evidente a questão da tradição das instituições, dos movimentos psicanalíticos e das edições. Sempre houve uma decalagem, um desencontro disso. Cláudia? Quer falar no... Cláudia, fala no... Só um comentário para a sua pergunta. Eu tive eu ia dizer que, bom, que o Freud ia ter que dizer isso, qual é a brasilianidade na tradução que ele lesse em português. Porque estou lembrando de um autor francês que eu traduzi, e que, numa coisa muito desconfiada com os brasileiros, né, que porcariam fazer com o texto dele, exigiu, sem conhecer português, ler, antes de ser publicada a tradução. E aí me retornou falando, olha, eu escutei uma música no meu texto que eu não sabia que tinha. Eu também não sabia que tinha, que eu pus uma música ali que ele não conhecia, né? Mas ele recebeu o texto dele de uma maneira que lhe trouxe algo que o surpreendeu. E que ele tomou como algo do texto dele. Né? Que, na passagem para outra língua, ele viu no texto dele alguma coisa que ele não sabia que estava lá. Muito obrigada. Prazer, Gilson. Eu fiquei pensando que tem uma riqueza enorme nesse trabalho de bastidores que vocês estão fazendo para chegar nos produtos que vocês puderem chegar, né? Eu acho que é uma obra de maturidade mesmo, isso que vocês estão fazendo. Eu acho que isso não seria possível anos atrás, né? Quer dizer, de fato, ela leva em consideração o que já foi feito e honra o que já foi feito, né? Porque só é possível isso porque houve as traduções, que bom que a gente critica, etc., mas que tinham a ver com o momento tanto da psicanálise no Brasil e no mundo, quanto do próprio pensamento sobre a tradução. Né? O pensar sobre a tradução
para quem traduz há muito tempo, que é meu caso, a gente vê como isso foi mudando. Quer dizer, o que era traduzir bem há 25 anos atrás não é mais o que é traduzir bem hoje, né? Certamente isso mudou. E tem a ver com um pensamento a respeito da tradução, um pensamento brasileiro sobre isso, né? Eu acho que os textos, hoje em dia, as traduções, são muito mais brasileiras do que eram há 25 anos atrás, por exemplo, né? Há uma exigência de que o texto tenha uma fluência em português, que não era o caso, não era assim que se pensava. Fluência, não era essa a ideia lá atrás. Eram outras teorias de tradução que vigoravam, né? Então, assim, o que eu queria perguntar é se, por acaso, vocês têm alguma intenção de refletir todo esse debate que precede a decisão de como vai ser a tradução, se isso está refletido nos volumes ou se vocês estão, de alguma forma, juntando isso, né? Foi uma sacada que eu tive com o livro da Janine Altunian, que é o livro lá sobre a tradução do Freud, que, na verdade, ela pôs lá aquilo que não tem como pôr na tradução, quer dizer, aquilo que fica perdido, aquilo que é o que se pensa para poder fazer, que não tem como pôr lá, ela fez o livro para poder registrar todo esse trabalho, né? E que é alguma coisa riquíssima, tanto para acompanhar as traduções, quanto para quem pensa a tradução, para quem faz tradução. Então, bom, era isso. Eu gostaria de saber, para vocês tradutores, né, se haveria, sob o ponto de vista de vocês, um esforço a mais em, por exemplo, traduzir Joyce. Mais alguma? Então vamos responder esse rápido. Bom, primeiro quanto à pergunta da Cláudia, né, que agradeço os comentários, a colaboração que ela traz, realmente eu percebo isso, né, como que o Brasil, essa autorização é tardia, né, de deixarmos a nossa língua falar na tradução, essa questão, de novo, o sangue e a terra aqui, né, do fluxo, né, de que o fluxo do texto, do discurso, apareça também de uma maneira como isso em Freud foi tão importante, por exemplo, nos historiais clínicos. Aquilo foi algo paradigmático, né? Quer dizer, na literatura médica, ninguém fazia aquilo como Freud passou a fazer, de tratar o que ele chamava de Krankengeschichten, né? Quer dizer, as histórias de pacientes ou de doentes, né? De como que ele vai lidar isso como uma questão de aliar a narrativa ao conceitual, né? E isso é fundamental em Freud, sem dúvida alguma, né? Então, sobre isso, né, Cláudia, a gente, de fato, vem discutindo a forma que vai ter, mas é certo, sim, que a gente quer organizar um volume à parte, né? Provisoriamente, a gente pensou aí em Freud, vocabulário e estilo, para justamente dar conta disso, da concepção editorial das obras incompletas e dos critérios de tradução adotados, né, que envolve o que a gente está trazendo à tona aqui, né, isso que você, né, até para os demais que não estavam presentes no outro debate, que a Cláudia estava aqui, ela se refere ao livro da Janine Altunian, que é L'écriture de Freud, né, de Freud, que ela, como tradutora de Freud, justamente viu, nesse momento, a possibilidade de mostrar, quer dizer, essa metalinguagem da tradução, de uma certa forma, se a gente poderia chamar isso, né, quer dizer, aquilo que não pôde entrar no texto de Freud traduzido, isso que escapa, né? Por exemplo, a diferença de Frau e Weib, de Körper e Leib, né? Como que a gente lida com esse não isomorfismo lexical ou sintático de uma língua para outra, a resolução do período com verbo no final no alemão, quer dizer, tudo isso que o Goldschmidt também, né, escreveu a respeito do alemão em Freud, sim, nossa ideia de fazer um texto a quatro mãos aí, né, a respeito disso, né? E quanto à tradução de Joyce, acho fundamental que isso tenha aparecido, porque uma vez eu perguntei algo semelhante para o Donaldo Schiller quanto à tradução do Finnegan's Wake, né? Como ele lidava em traduzir o livro que todos chamam de intraduzíveis, porque é um problema traduzir Finnegan's Wake, porque a tradução parte do pressuposto de uma língua de partida. Qual a língua de partida de um livro que é escrito numa
confusão de línguas, de pelo menos 17 línguas, né? Que claro que tem o inglês como língua de base, mas que não é o inglês, né? E aí o Donaldo falou, olha, se isso é mais desafiador, por um lado também autoriza muito mais, né? Porque você já parte de uma desmontagem para você fazer uma outra montagem na sua língua, né? E aí eu não sei se eu já comentei isso com o Gilson, né? Chegou um momento que eu estava tão enlouquecido com a tradução do Pulsão e Seus Destinos, que eu pensei assim, para eu não pirar, eu vou ter que fazer uma tradução joyciana desse texto e uma tradução freudiana dele, né? Daí que veio a ideia da deriva e suas derivações, né? Eu pensei, bom, essa seria uma tradução joyciana, a deriva e suas derivações, né? Porque justamente, né, o encontro desse radical puls, né, vai falar dos destinos da pulsão, das vicissitudes de propulsão, impulsão, repulsão, né, retropulsão, né, impulsão. Quer dizer, tudo isso que o Freud lida de uma maneira fantástica na língua alemã. Qual é a função dessa nova tradução e para que público ela se destina? Porque eu li as obras de Freud na tradução de 1940. E, com a função de aprender Freud, de estudar, eu não iria reler a tradução de vocês. Não, eu tenho que explicar por quê. Porque o original não envelhece, as traduções envelhecem. A minha tradução, que eu li, está velha. Mas, com a função de aprender, eu não vou ler outras traduções. Eu acho que quem leu a primeira tradução para o inglês da Paixão, da Clarice Lispector, não vai ler a segunda porque já leu. E outra coisa que os teóricos de estudos da tradução dizem, que tradução técnica retraduzida é redundância. Então, já foi traduzida, a ideia já foi passada, por que retraduzir? Agora, retraduzir literatura, o léxico vai envelhecendo, precisa mudar. Então, minha pergunta continua sendo, qual é a função e para que público se destina? Eu não sei se eu estou inteiramente de acordo com a ideia de que a gente não lê de novo uma coisa que já leu. Eu fico pensando aqui que um ponto que a gente não comentou é como é que foi bom para o amadurecimento da discussão sobre a tradução de Freud no Brasil, o fato da gente ter a tradução da edição standard, vinda do inglês, que era nitidamente uma tradução ruim. Eu acho que isso foi um ganho enorme. Eu acho que os países que tiveram desde de cara uma tradução boa nunca se colocaram essas questões, né, sobre como traduzir, ou seja, qualquer aluno de primeiro ano de psicologia, né, sabe que tem uma questão relativa à tradução de alguns termos do Freud, né? Eu acho isso extremamente interessante, e isso é um efeito do equívoco, né? Ou seja, justamente o fato da tradução ser ruim que fez com que isso entrasse na primeira aula de psicanálise, qualquer... Mas o próprio Freud ensinou que a gente aprende com o lúdico, né? Mas o que a gente... Acho que, em nome desses erros de tradição,
O aspecto mais político da tradução não ser anódina, né? Mas só para voltar, né, concordo inteiramente, obrigado. Agora, sobre esse ponto que a Julieta estava falando, aprender é lúdico, né? A gente aprende mais com o lúdico do que qualquer outra coisa. E, na fantasia, os textos do Freud sobre isso são maravilhosos, né? Então, eu fico pensando como é que esses equívocos de tradução tiveram esse lado ruim, evidentemente, de conduzir a uma certa interpretação equivocada, mas, por outro lado, colocaram na primeira ordem, eu acho que quase todo professor de psicanálise, nas primeiras aulas, sempre fala, né, quando indica um texto do Freud para ler, uma das primeiras coisas que todo professor fala, olha, tem que prestar atenção na tradução desse termo, não é bem assim, ele tem tais acepções. Né? Isso é um ganho que a gente teve enorme. Né? E eu não acho que a gente tem uma tradução nova que respeite essa terminologia, vamos dizer assim, mais consagrada, mais debatida, que vai acabar esse debate, não. O interessante é isso é de tal maneira incorporado no nosso jeito brasileiro de ler Freud, que necessariamente a gente acaba fazendo, mesmo aqueles que não sabem a língua alemã, ou não sabem bem, ou não sabem nada, mesmo assim a gente tem uma certa curiosidade com relação às distâncias entre as línguas e começa a discutir acepções, matizes, etc. Então, eu acho que ler Freud não é um autor que a gente lê uma vez só. Né? A maioria das pessoas lê o mesmo texto do Freud diversas vezes. E aquela experiência interessante que todo mundo tem, que quando você pega os seus grifos, quem grifa, né, no texto, por exemplo, eu grifo muito. Quando você pega um texto que você já leu muitas vezes, você sempre grifa outras coisas, né? Ao ponto que você lê na 10ª vez, está tudo grifado, né? Todas as linhas grifadas. Aí o interessante talvez seria ler o que não foi grifado. Eu só queria aproveitar bem rapidinho o gancho, assim, de que teve um problema aí principal, eu acho, dessa formação equivocada, né, de uma tradição do que... Desculpa seu nome? Do que a Michelle trouxe, né, de que um Freud que fosse, na verdade, muito terminológico, muito, né, isso, sobretudo, a partir da Standard. Né? Eu quero trazer aqui uma questão lúdica, né, que eu ouvi uma piada, não faz tanto tempo assim, de como é que determinado sujeito, que é muito... Né, era uma questão aí de Narciso das Pequenas Diferenças, falando mal dos argentinos. Né? Como é que... Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então vamos... Né, como é que o portenho se suicida, pula de cima do próprio ego. Né? Tem a ver com a cultura dos anos 20, que em certos campos continua como eugenismo, como se fala. Eugenia. Atribuindo à natureza diferenças entre os seres humanos com a finalidade de discriminá-los. Isso na época de Freud era comum e foi colocado em prática, como se sabe, mas continua existindo. A psicologia cognitivista atribui muitas coisas aos genes, sem ter a mínima ideia de que estão falando. E provavelmente as teorias estão falando de nada. Agora, a palavra freak, em comparação com frição, por exemplo, é claramente, conhecendo outras línguas de sua vida, é como se toca um boi. O freak tem uma direção, tem uma origem e uma direção, que a palavra frição não tem. Agora, se somos brasileiros, graças a você, que o próprio Freud deixou ver, eu não vejo bem onde, que isso para ele mesmo é só uma metáfora. Porque já o singular e o plural confundem muito. Agora, por isto, essa autocrítica do Freud, ele usa uma metáfora extremamente perigosa, culturalmente e humanamente falando, e deixa a gente ler muito antes de compreender. 1, 2 e ups! Tem um recuo, tem um resto, tem um a mais entre uma palavra e outra, entre uma frase e outra, que sobra no ar e que talvez seja nossa contribuição responder.